Olá, muito boa noite. No Jornal da UFO de hoje nós vamos falar sobre o mercado de carne, consumo, produção, economia e também sobre os adeptos às dietas sem carne. Qual a diferença entre ser vegano e vegetariano? É possível viver sem carne? E para quem não dá conta de ficar sem comer proteína animal, quais são as dicas? É preciso evitar o excesso? Essas e outras questões você confere agora. Muito bem, nós vamos conhecer agora a Marina, que não come nada de origem animal, e o Cícero, que diz não conseguir parar de comer carne. Desde 2016, Marina é vegana. Na alimentação, não entra nada de origem animal. Nem leite, queijo, manteiga, ovo, mel. Eu como basicamente arroz, feijão, legumes, vegetais bem variados e a alimentação que todo mundo come, tirando os ingredientes de origem animal. Para entender sobre a dieta vegetariana, conversamos com esta nutricionista, que durante o mestrado na UFO propôs a implantação do cardápio vegetariano nos restaurantes universitários. Só para esclarecer, né? Ser vegetariano é aquela pessoa que não consome nenhuma carne, né? Então, carnes vermelhas, brancas, embutidos, não há consumo. Só que dentro dessa proposta alimentar existem subclassificações. Nós encontramos, então, os ovo-lacto-vegetarianos, que são as pessoas que consomem ovos e leite, os lacto-vegetarianos, que só consomem leite, e os vegetarianos estritos, ou também conhecidos como veganos, que não consomem nenhum produto de origem animal. Marina não se tornou vegana da noite para o dia. A mudança na dieta foi aos poucos. Com 11 anos eu parei de comer carnes vermelhas, continuei comendo frango, peixe por 10 anos. Aí eu virei vegetariana e fiquei um ano em transição até parar de comer todos os produtos de origem animal e me tornar vegana. Luciana recomenda mudar a alimentação gradualmente e buscar orientação profissional para balancear a dieta. Se eu como hoje todos os tipos de carne, primeiro eu deixo de comer a carne vermelha, depois gradualmente as brancas, e aí eu deixo mesmo de uma vez. Só que ao mesmo tempo é colocado alimentos que substituam a carne, né? Para ela não perder o aporte proteico nem o aporte vitamínico mineral. Um exemplo de refeição da Marina é o quibe feito basicamente de trigo e mandioquinha, bem diferente do que Cícero gosta de comer. Impossível viver sem carne. Para quem come carne, também tem recomendações. O Ministério da Saúde preconiza que a quantidade ideal de carne seja apenas uma porção, né, que é equivalente mais ou menos a 100 gramas de carne vermelha, né, ou qualquer outra carne. Lembrando a importância, né, hoje das pirâmides alimentares que preconizam mais o consumo das carnes brancas, peixes, né, principalmente os peixes marinhos, né, que são ricos em ômega 3, e eles precisam, eles trazem muitos benefícios para nós, mas sempre em quantidades moderadas. Lembrando também que o ideal é consumir carne vermelha 2 vezes por semana. Cícero gosta tanto de carne que resolveu ser empresário na área. Eu como sou uma pessoa que trabalha no ramo e consome constantemente, eu faço exames 6 meses. A gente come carne todo dia, não falta no prato não. Nossas refeições geralmente acompanhadas pela carne, pela proteína animal. E como excessos geralmente prejudicam, com a carne não é diferente. A carne, ela é rica em gordura saturada, principalmente a carne vermelha. Vamos falar da carne vermelha. Então, o excesso de carne, ela pode também causar, por exemplo, problemas cardiovasculares, como aterosclerose, né, que é o entupimento das veias por excesso de gordura. E também alguns tipos de câncer também. Hoje está muito forte essa evidência científica sobre o excesso de consumo de carne vermelha e da gordura dela, né, com alguns tipos de câncer. Muito bom, para participar desse debate que promete ser bastante interessante, nós convidamos o professor da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia, o Marcos Vinícius Costi, e a nutricionista Isabela Ferreira. Isabela, muito boa noite. Boa noite, obrigada. Marcos, boa noite. Boa noite, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sim, a minha área, inclusive, de atuação, né, com a parte de inspeção de produtos de origem animal, a gente lida e estuda justamente essa preocupação que o Brasil tem com a sanidade do rebanho,
com a qualidade dos produtos que são processados dentro do frigorífico, né? Infelizmente, nós tivemos aí no ano passado e este ano ainda alguns reflexos de operações realizadas pela Polícia Federal que, para o público em geral, questionaram inclusive essa questão da qualidade, né? E que o papel nosso é justamente explicar o que isso de fato tem como fundamento ou não, né? Explicar que o Brasil ele se preocupa. Eu acho que justifica essa posição do Brasil mundial como grande produtor é a nossa preocupação com a qualidade, sem dúvida nenhuma. A Polícia Federal ela descobriu alguns laudos falsos atestando a sanidade de carnes contaminadas por bactérias como a salmonela, por exemplo. Exato. Começou, né, a primeira grande explosão aí dessa investigação foi o ano passado com a carne fraca e agora com essa operação Trapaça, né, que foi justamente esse questionamento e essa investigação que está sendo feita sobre os laudos. Inclusive, na época, a mídia divulgou se a salmonela tinha ou não importância, né? Mas a oportunidade eu acho que ela é bem interessante porque, de fato, a salmonela, ela está ali na microbiota dos animais, né? Também está na nossa microbiota. De fato, existem, a grande maioria das espécies de salmonela, elas não têm importância direta para a saúde pública, mas existem aquelas que têm. Então, a preocupação, e eu acho que se a gente puder tirar alguma coisa positiva sobre o impacto negativo da economia, é o questionamento, é melhorar a nossa investigação, né? Então, acredito que existam exceções, mas a fiscalização, a inspeção, ela é, de fato, muito eficaz. E rigorosa. Tanto é que a gente consegue exportar para países que são, podemos até dizer, mais exigentes que o nosso. Nós vamos voltar a falar sobre isso Claro. já. Isabela, muitas pessoas têm deixado de consumir carne e partindo para uma dieta vegetariana ou vegana. Como é que é o movimento da consciência ambiental nesse caso, vegana e vegetariana? É uma questão cultural, religiosa? Como é que é isso? Eu tenho observado na minha prática clínica ambas visões, né, de pessoas que escolhem deixar de comer carne por uma questão ambiental, dos impactos ambientais que tem esse consumo, e aí para isso é necessário que essa transformação da alimentação não venha só de deixar de comer carne, mas de saber a origem de todos os alimentos que você está comendo, né? E também uma questão da saúde, né, de observar como o corpo se sente sem aquele alimento e como fazer essa substituição. Então tem esses dois grupos, mas principalmente as questões ambientais. Marcos, como que é a questão agropecuária no Brasil? Você começou a falar e você deu um pontapé inicial. Como é que está hoje a produção de carne em termos sanitários, fitossanitários? Certo. Então, para a gente entender em números, né, hoje a quantidade de animais produzidos no Brasil, o ano passado, foi aproximadamente, em bovinos, apenas 30 milhões de cabeças abatidas no país, né? E isso tem um peso relevante, né, na balança comercial do país. Sem dúvida nenhuma. O PIB hoje, a gente acredita, os dados mostram que ele representa o agronegócio 30% do PIB, e só a pecuária, 21%, né, e 30% desse agronegócio é relacionado à pecuária. Então, tem um impacto muito grande economicamente. E as projeções indicam que vai continuar crescendo. O consumo, segundo dados do Ministério, ele tem uma previsão aí de crescimento de 2% a 2,5% ao ano para as carnes, aves, bovinos e suínos, que são os grandes expoentes no país, né? E consumo, a produção também, e a exportação, que eu acho que é a figurinha da vez, que as expectativas é que cresça ainda mais, para 3,5% ao ano nos próximos 10 anos. Então isso, pensando já no montante que é atual, isso tem um impacto gigantesco na economia do Brasil. E, relacionando com a sua pergunta, eu acho que esses números mostram justamente a preocupação que nós temos com a sanidade. No final de semana agora, a OIE reconheceu o Brasil como um país livre da aftosa. Então, pensando que um país desse tamanho, você tem um país livre de aftosa com vacinação, mostra a preocupação dos profissionais que atuam na produção
com a qualidade desse rebanho. E o papel da fiscalização é fundamental. De suma importância. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Isabela, para o nosso telespectador entender direitinho, qual a diferença entre o vegano e o vegetariano? O vegano é aquele que não come nenhum alimento de origem animal. Então, além de não comer carne, ele não vai comer os alimentos que derivam, né, desse animal. Então, queijo, ovo, leite, iogurte, mel. E também atitudes, né, e escolhas de vestuário, higiene pessoal, nada que foi que teve teste em animal e nem que foi produzido de origem animal. E o vegetariano é aquele que não come carne, podendo ou não comer ovo, queijo, leite, iogurte, mel. É complicado isso, hein? Como é que o organismo suporta isso? Suporta bem? A falta desses alimentos, sim. Se a pessoa tiver uma alimentação equilibrada, tendo vários grupos alimentares que substituirão essa proteína, no caso, né, que acho que foi a sua pergunta, a pessoa consegue ter uma alimentação e um organismo equilibrado com saúde. Ô Marcos, muito se fala sobre o prejuízo vamos dizer, da pecuária, por exemplo, em relação ao meio ambiente. Como é que você vê isso? Inclusive a poluição do ar, essa coisa toda, com os gases expelidos pelos animais, essa coisa toda. Sim, sim. Apesar de fugir um pouco da minha área específica de atuação, né, o que, por ser veterinário, a gente acompanha, são alguns pontos que a gente não tem muito o que discutir, de fato, né, então tem um impacto. O Brasil talvez um pouco menos por ser, na sua maioria, um sistema extensivo de produção ainda. Então a gente acaba prejudicando menos por não ser tão eficiente como poderíamos ser, né? Mas, independente disso, eu acho que, como eu gosto de destacar, que os pontos, os gargalos que existem, eles servem muitas vezes para a gente refletir e melhorar. Então nós temos linhas de pesquisas fortes no país e no mundo, justamente como produzir um animal que tenha menor impacto, por exemplo, dos gases que vão interferir no efeito estufa, né? A própria Faculdade Veterinária realizou um evento há poucas semanas discutindo a baixa emissão de gases, né? Através do boi, né? Então, essa... Então, o ponto, eu gosto sempre de destacar isso. Eu acho que as pessoas começam a pensar, porque a partir do momento que você não levanta a pergunta, ninguém estuda, né? Claro. E tem tido muita evolução nesse sentido, através de aditivos adicionados à alimentação do animal, que vão ter um impacto positivo na baixa emissão, né? Nessa linha, mais ou menos aí. Né? Isabela, toda a carne, no seu ponto de vista, faz mal ou tem carnes boas? Isso vai depender da produção, né, dessa carne. Tem estudos que mostram o uso de peixes, né, como foi mostrado na reportagem anterior, de peixes por ser rico em ômega 3, mas se essa produção não for de uma boa origem, esse peixe vai estar contaminado com metais pesados, e isso vai ser mais prejudicial para a saúde do que ter melhorias. Então a qualidade desse produto é importantíssimo na nutrição dessa pessoa, né? Se ela for consumir carne, que seja uma carne que tenha produção orgânica, né? Que o alimento desse animal seja adequado para que aquela carne tenha aqueles nutrientes que a gente precisa. Então vai depender muito da produção mesmo. Bom, você queria falar alguma coisa? Eu acho que, fazer uma parte, acho que é importante, né? E não apenas, né, o orgânico, eu acho que é um exemplo bastante interessante, né? Mas, independente de ser ou não, de fato, a qualidade da produção, né? Quando a gente fala de procurar produtos que passaram pela fiscalização, que tem o selo do CIF, do Serviço de Inspeção Estadual ou do Municipal, por trás desse selo, que é um simples selo na embalagem, tem toda essa preocupação, né? Que é uma preocupação verdadeira, né? Justamente a gente luta sempre por tentar coibir de uma forma construtiva a venda, a comercialização de produtos que alguns chamam
de forma simplificada como o artesanal, até desmerecendo a palavra, né? Mas é o comércio ilegal mesmo de produto que aí você não sabe de onde veio, né? Então é uma preocupação bem pontuada de fato que a gente tem que ter com o produto. Muito bom, a gente volta já já com o nosso debate. Será que o frio continua? Veja na previsão do tempo. A quarta-feira em Uberlândia não conta com chuva e ainda deve ser fria, mas aos poucos as temperaturas sobem, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Patos de Minas segue esse padrão, quase nenhuma nuvem no céu, tempo seco e uma sensação térmica mais amena, mínima também de 13 graus e máxima de 26. Em Monte Carmelo, céu claro, com predomínio de sol e chance zero de chuva, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Tuiutaba, a previsão é praticamente a mesma. Algumas nuvens até aparecem, mas quem predomina mesmo é o sol, mínima de 15 graus e máxima de 30. Em Uberaba também não existe possibilidade de chuva e o céu fica bastante aberto. As temperaturas devem variar entre 13 e 26 graus. Muito bem, após o intervalo, nós continuamos a nossa conversa sobre o mercado de carne. Tem ainda as vagas de emprego em Uberlândia. Não saia daí. O Jornal da UFO volta já já. Estamos de volta. É possível afirmar que o consumo de carne é algo cultural? A Giovana, estudante do curso de Letras com habilitação em Libras da UFO, gravou a opinião dela. Olha só. Se a gente tivesse sido colonizado por um país que consumisse carne, de cachorro, por exemplo, a gente ia comer carne de cachorro e achar a coisa mais normal do mundo. Mas a gente foi colonizado por um país que come carne de vaca, normalmente. Então, a gente não come a carne de cachorro. A gente acha estranho por causa que não é uma nossa cultura. O que você acha disso, Isabela? Sim, a maioria dos nossos hábitos alimentares, eles vêm de uma cultura. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, a gente mudar um hábito que a gente sabe que não é tão saudável por um hábito saudável, porque muito da nossa alimentação baseia nesse hábito cultural, da família, da sociedade que a gente vive. Então, o consumo de carne tem muito isso também. Pois é, Isabela, mas estudos comprovam que o homem ele só desenvolveu o cérebro, a inteligência, depois que ele descobriu a proteína nos animais que ele abatia em caças e tudo mais. Como é que explica isso? Há controvérsias sobre esse tema, mas tem vários estudos que mostram que não... A evolução do homem não está realmente ligada ao consumo de carne e o desenvolvimento cerebral, que o homem é, desde sua origem, caçador, não só inicialmente de frutos, né, de sementes, de grãos, e não necessariamente de carne. A caça de carne veio bem após. Isabela, eu tenho mais uma pergunta para você. Veio do Igor Ribeiro, que é estudante de Ciências Sociais. Qual a forma de alimentação é menos agressiva ao meio ambiente, quando pensamos em quem come carne e quem não come? Bom, a forma de alimentar mais eficiente, né, de impacto ambiental, é aquela que a gente consome os produtos de origem do lugar que a gente está residindo, né? Então a gente vai ter uma pegada ecológica muito menor. Então, quanto mais eu me alimentar de alimentos que tenha na região que eu resido, mais interessante vai ser por essa pegada. Pensando até nos produtores familiares da região, né, das feiras de orgânicos, das plantas alimentícias não convencionais, que são plantas que a gente não precisaria nem de comprar para consumir. Isso tem um impacto ambiental bem menor do que o consumo de arroz que vem do sul. Isso traz uma pegada ecológica e ambiental. Ô Marcos, uma questão que preocupa muito, popularmente, as pessoas é a questão do hormônio na carne de frango, por exemplo. Como é que é isso?
Sim, esse é um tema bastante debatido e às vezes a gente consegue dar um passo à frente explicando e acaba perdendo vários, normalmente com uma informação errônea divulgada em mídia, né? E o frango, eu acho que ele é o mais penalizado, apesar de ser a carne mais consumida no Brasil. Muitos ainda, estudos mostram que muitos acreditam que o frango, ele de fato, ele foi criado com hormônio, né? E acaba que isso é uma visão bastante errada, é um mito que a gente tem claramente na cabeça, porque primeiro que no tempo que o frango cresce, em poucos dias a gente já tem ele em peso para abate, a gente não conseguiria ter um hormônio funcionando. Outra forma seria a forma de aplicar esse hormônio, não tem como aplicar. Então, quando a gente tenta entender por que o frango cresceu tanto, jogando a culpa em cima do hormônio, é desmerecer um trabalho de décadas aí de melhoramento genético. Então, mas eu imagino que o erro, e normalmente os mitos surgem disso, é do desconhecimento de fato da produção desses animais, do empenho que se tem na melhoria genética, né, com o zootecnista, com o médico veterinário. E a alimentação, né? Basicamente. Sem dúvida. Isabela, a Cíntia Lopes, que é estudante de geografia, ela pergunta: é caro ter uma dieta vegana? Não. Porque a alimentação vegana... a alimentação vegana é aquela que você vai na feira e come tudo, está do lado direito e do lado esquerdo. Tudo que a gente encontra aí da natureza, né? Então, tubérculos, grãos, cereais. Não precisa ter uma alimentação... o que encarece uma alimentação vegana seriam os produtos industrializados que compraria para substituir esse alimento. E aí, pelo serviço, né, pela mão de obra de produzir, de comprar esses produtos industrializados, a alimentação poderia ficar cara. Mas, basicamente, a alimentação vegana, ela é tudo que a gente encontra de cereais, grãos, tubérculos, leguminosas. Então, dá para ter uma alimentação em conta. Legal. Ô Marcos, a influência do manejo do animal, quando ele vai para o abate, que ele vai para o frigorífico, esse manejo mal feito, ele interfere na qualidade da carne, no produto final? Sim, interfere bastante, né? Já há alguns anos, por exemplo, a primeira... Existe uma preocupação hoje nesse sentido nos frigoríficos? Sem dúvida. A gente pode dizer que a preocupação ela começou basicamente na Europa e se espalhou pelo mundo, né? Desde 2000 nós temos a Instrução Normativa número 3, que trata principalmente dessa condição de manejo pré-abate, né, com a preocupação no animal. E quando a gente discute esse tema, a gente tem uma vantagem que... Essa preocupação, desculpe interromper, preocupação com o animal é para evitar um sofrimento maior? O sofrimento... Então, há muito tempo atrás, utilizavam-se instrumentos que, na época, acreditava-se que o animal não sentia. Então, hoje é muito claro que o animal sente, né? Ele sente a dor, ele sente a angústia de determinados manejos errôneos. Então, desde então, a gente se preocupa com esse manejo. Um manejo que possa ser feito de forma calma, sem instrumentos que, de fato, estimulem fisicamente o animal. Inclusive, agora, nós estamos com uma portaria publicada em consulta pública para a gente melhorar ainda mais. Então, a gente tem muito que evoluir, né? Então, estamos contribuindo lá nessa consulta pública com sugestões, porque a ideia é melhorar. A gente tende a caminhar para frente aí para diminuir cada vez mais. E um ponto que é importante, bem rápido, para nossa, eu costumo dizer sorte, porque imagina se o bem-estar no pré-abate fosse contrário ao interesse da indústria. Dificilmente a gente conseguiria caminhar. Com certeza. Para nossa sorte, tentando simplificar aí para o telespectador, para nossa sorte, quando a gente melhora esse manejo, o produto gerado também tem melhor qualidade. Então é mais fácil você convencer uma grande indústria que é bom manejar de forma correta esse animal. O animal sente que vai ser abatido? Tem alguns mitos aí envolvendo, por exemplo, cheiro de sangue, né? Na verdade, o que ele sente é estar num ambiente diferente, então isso, o ser humano sente isso. E o barulho. Então, essa preocupação também, uma das preocupações que nós temos é diminuir o barulho, os estímulos que causam no animal, não essa sensação do ser abatido, mas esse desconforto de estar num ambiente estranho. Né?
Isabela, como é que é feita a transição de uma alimentação dita normal para o vegano ou vegetariano? É meio complicado, não é? Difícil? Não. Tem pessoas que fazem essa transição muito facilmente. Da noite para o dia, para de comer qualquer produto de origem animal e o corpo se adapta naturalmente. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade em fazer essa mudança e precisa fazer isso gradualmente. Aí tem até alguns incentivos, né, alguns programas hoje da Sociedade Vegetariana Brasileira que ajudam a como fazer essa transição se a pessoa tem a vontade de parar de comer carne, né? Então, tem a campanha da Segunda Sem Carne, que ela é mundial, e você deixa de comer carne um dia da semana. E os frigoríficos são frontalmente contra, né? Esse um dia que você vai deixar de comer carne vai ser bom para você, para o planeta, para o animal. Tem alguns estudos lá no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é uma forma de fazer essa transição. Deixar um dia da semana. E isso causa algum estresse? Você tem notícia disso? Na pessoa? Então, isso vai depender de como ela faz isso. Se a pessoa resolve que ela quer parar de comer carne e não respeita os limites do corpo ou das pessoas que vivem, né, ao redor e quer impor aquela alimentação, ou não tem segurança para fazer essa mudança e está sempre insegura se está conseguindo atingir, né, as necessidades do corpo dela, isso pode gerar um estresse para a pessoa de, nossa, agora todo lugar que eu vou não tem o alimento que eu quero comer. Então tem que ser uma mudança, né, uma transição com muita consciência, com muita... passo a passo. Passo a passo. Ô Marcos, a gente não pode deixar de falar na tecnologia. A tecnologia hoje e a experiência também dos produtores, dos pecuaristas, influi muito no meio ambiente. Tempos atrás eram necessários alqueires e mais alqueires de desmatamento para formação de pastos e tudo mais. A tecnologia hoje desmistificou isso um pouco, né? Hoje a atenção maior para a produtividade. Mais gado numa área menor. Sim. É por aí. Eu acho que a tendência nossa é essa, sim. Porque apesar do Brasil se colocar entre os grandes aí na produção, na exportação, a gente sabe que tem muito espaço para evoluir nesse sentido. E, querendo ou não, apesar da gente pensar sempre no grande produtor, é importante reconhecer que a tecnologia, não apenas pensando em equipamentos, mas entender melhor a produção do animal, o que ele consome, isso tem reflexo para o grande, para o pequeno, é um reflexo que trará e traz benefício a todos envolvidos na cadeia, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo esgotou. Isabela, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito grande. O prazer foi todo meu. Obrigado. Bom, você está em busca de emprego? Tem vagas abertas em Uberlândia. Confira no quadro Mercado de Trabalho. O mercado de trabalho de hoje disponibiliza vaga para vendedor pracista, salário de R$ 954. São 10 vagas disponíveis. É preciso ter experiência e ensino médio completo. A empresa também exige habilitação na categoria A e B. Uma vaga para montador de móveis de madeira. Salário a combinar. É preciso ter experiência na área. 10 vagas para operador de telemarketing, salário de R$ 954. É preciso ter experiência e ensino médio completo. Oportunidade também para educador físico, são 5 vagas disponíveis, salário a combinar. É necessário ter experiência e ensino superior completo em educação física. Essas e outras vagas você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro da cidade, ou pelo telefone 3236-7188. Amanhã no Jornal da UFO nós vamos falar sobre formação docente.